Vamos lá, vamos falar desse Corinthians. Tem compromisso importante e difícil no fim de semana. Joga contra o Internacional fora e vem num momento... Assim, eu não gosto de banalizar termos polêmica e crise, não, mas... Depois da derrota, a própria torcida fez isso. Então, não é uma crise, mas há uma tensão. E esse jogo no fim de semana, até por ser contra o Colorado, Ortega, me parece muito um jogo de fumaça vermelha, assim, de sinal amarelo podendo ficar sinal vermelho. Exatamente. É ou não é? Sem dúvida, Felipe. Um abraço para você, para o Renato. Beijo para a Glaucia aí também no estúdio, para o Fã de Esportes. Eu acho que dá para a gente dizer, o Renato já esteve do outro lado, sabe bem isso que eu vou dizer agora. O processo de fritura está a todo vapor, né? Porque o Silvinho está blindado nesse momento. Então, vamos imaginar uma bolha. O CT Joaquim Grava, que é onde está concentrado o departamento de futebol, então a comissão técnica, os jogadores, a diretoria. Naquele local... Todos estão blindados de toda essa parte externa, né? Toda essa pressão, essa fritura, esse termômetro das redes sociais, que nesse momento é o pior possível, desde segunda, né? A hashtag Fora Silvinho domina aí qualquer assunto relacionado ao Corinthians no Twitter, por exemplo. Depois, a carta aberta da torcida organizada, que é sempre muito forte, não é decisivo, mas é sempre muito forte, pedindo a saída. E depois também, ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo, e aí muitos torcedores até acabaram confundindo um pouco, né? Funciona da seguinte forma, o conselho nada tem a ver com uma decisão de uma troca no comando técnico. Então ali era apenas para, como foi, né, referendado alguma mudança no orçamento dessa temporada, mas mesmo assim, o presidente, estando lá nesta reunião, o Duílio ouviu demais pedidos de saída do Silvinho, a orelha esquentou do presidente, as cornetas estavam afiadíssimas, pelo que eu apurei, e muita reclamação do trabalho atual dessa comissão técnica. Bem, colocado tudo isso, nesta bolha, que é o CT, de todos blindados, a diretoria então faz uma aposta de manutenção, mas ao mesmo tempo quer uma resposta. E essa resposta ela precisa acontecer de forma rápida. Então, a partir de agora, bancado, o Silvinho precisa apresentar algo novo. O Corinthians precisa melhorar já a partir de domingo contra o Internacional. Nenhum dirigente vai admitir que o resultado de domingo vai decidir o futuro do Silvinho. Está condicionada a permanência dele a uma vitória contra o Internacional? Claro que oficialmente isso não vai acontecer. Mas conhecendo um pouco do clube e das pessoas que comandam o futebol, Felipe e amigos do Sport Center, tudo será observado. A reação dos jogadores, a reação da comissão técnica, o trabalho daqui até lá, como o Corinthians vai se comportar em intensidade, competitividade, se vai melhorar dentro de campo, taticamente, tecnicamente, enfim. Tudo será observado e colocado na balança. E se o Corinthians não conseguir um bom resultado, aí a pressão ficará insustentável. Então, por isso que eu classifico o jogo de domingo como fundamental para o futuro do Silvinho como técnico do Corinthians. Obrigado Ortega, que voltará, claro, para falar mais do Corinthians. Será assim a semana inteira até esse jogo. Inter que joga amanhã contra o Red Bull Bragantino, um jogo recuperado. Você foi citado, Renato, você sabe bem o que é uma entranha ali do clube. A gente costuma dizer que diretor que banca técnico, o técnico tá para cair. Mas às vezes ele banca com convicção mesmo, ele acredita no que tá falando. Mas aí essa bolha começa a ter os vazamentos, né? Começa a cair uma gotejar aqui, é um outro diretor e tal. Você acha assim, não chegou esse momento, mas tá ali, para estourar uma bomba nessa bolha, não demora? Se não virar o momento? Sim, a impressão que eu tenho de longe é essa mesmo. Que a pressão aumentou muito depois do resultado contra o São Paulo, não pelo resultado, mas pelo desempenho da equipe. É o que eu sempre falo, existem várias maneiras de se perder. E do jeito que o Corinthians perdeu, realmente é inadmissível. A torcida viu um time que não conseguiu pressionar a bola, que fisicamente morreu nos últimos minutos. Eu até brinquei que o São Paulo, se quisesse tocar a bola nos últimos 15 minutos, ficava o resto do jogo. O Corinthians não conseguia. O Silvinho tem sim os seus erros. Eu sempre tento não radicalizar nem para um lado nem para o outro. As pessoas falam, tá passando pano. Ele tem problemas no trabalho? Tem. Tem coisas que precisam ser melhoradas, sim. Algumas escolhas. Questão do Fagner, eu acho interessante, realmente. Ele não dá liberdade pro Fagner, apesar de entender, porque você tem um meio de campo que é um meio de campo solto, com pouca pegada, e para mim esse é o grande problema do Corinthians hoje. Um meio de campo que não consegue transitar, não consegue subir para pressionar. Dos lados do campo tem jogadores mais jovens que, apesar de terem muito talento e velocidade, não são jogadores de imposição. Então é um Corinthians mole. É um time que não tem punch no meio de campo. E aí você começa quarta e domingo com jogadores mais 30 nesse setor. E o Cantillo, que não é mais 30, mas não é de marcação só, né? Não é um jogador de pegada. Inclusive, a grande crítica que eu tenho a ele. Você olha pro banco, você tem Xavier e Gabriel, que são jogadores de pegada, mas que não tem construção. Então você fica com esse cobertor, sim, meio curto. A gente tá falando de jogadores, Renato e Juliano, que não estão numa condição física ideal. Quarta e domingo vai pegar para eles. A gente tá falando do William aqui também, com problemas físicos também. A gente tá falando de um Corinthians que tá trocando a roda com o caminhão andando. Então não é só o Silvinho. Tem muitas questões. O Corinthians teve que emprestar metade do elenco
durante a temporada, para esvaziar um pouco a folha. O Corinthians vem na situação que está por conta de gestões anteriores, inclusive que o Duílio fazia parte. É um Corinthians que financeiramente vem com muitos problemas, teve que secar um pouco a folha para trazer jogadores com uma idade mais avançada, em condições físicas não ideais, mas é o que tinha. São jogadores com uma capacidade técnica gigante? São, mas futebol não é só capacidade técnica. E isso ficou muito claro contra o São Paulo. Então eu não acho que, eu não tenho convicção que o Silvinho vá conseguir dar esse passo adiante. Eu também tenho o pé atrás. Mas eu não acho que o problema do Corinthians estar do jeito que está seja só do treinador.